texto de Mateus capítulo de número 12, palavras de Jesus, sobre palavras. Mateus capítulo 12, verso 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Vamos ler a parte C juntos, do verso 33? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mais uma vez, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque, vamos ler juntos essa outra frase, porque a boca fala do que está cheio o coração. Podemos repetir? Porque a boca fala. Verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Deixa esse texto marcado. Eu vou ler Provérbios 18, 21, que vale a pena a gente memorizar esse texto. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A gente consegue repetir juntos? Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Amém? Que o Senhor fale conosco. Nós já oramos, mas uma vez mais pedimos a Ele, fale conosco através da sua poderosa palavra. Amém, queridos? Bom, o que o uso da palavra tem a ver com eu e você vivermos uma vida abundante? Eu quero falar primeiro sobre a relevância e depois falar sobre o impacto das palavras. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, seres humanos, nós fomos criados com a necessidade intrínseca de se comunicar para sobreviver. Eu e você, está colocado no nosso DNA a necessidade inerente, intrínseca, entremeada, melhor dizendo, em nós, entranhada em nós, essa necessidade de se comunicar para sobreviver. A Helena fez, a minha filha fez 5 meses ontem, na verdade, hoje que ela faz, 5 mesinhos de vida, e mesmo não sabendo falar, ela se comunica, sim ou não? Sim, porque isso é uma necessidade de todo ser humano. Para sobreviver, ele precisa se comunicar. Como que ela se comunica? Estou com fome, o que ela faz? Chora. Estou com sono, o que ela faz? Chora. De madrugada, o que ela faz com a gente? Chora. Louvado seja do tarde. Gracinha, ela dorme muito bem, não posso falar isso não. Mas a criança, ela usa, por exemplo, a linguagem, a forma dela comunicar, uma das formas é justamente o choro. Então, desde criança, mesmo não tendo ainda a habilidade da fala, do uso das palavras, ela tem a necessidade de se comunicar para sobreviver. Então, o homem, a comunicação, na verdade, ela faz parte da pessoa humana. Nós somos um homem, um ser social. A gente precisa de se comunicar para sobreviver, e a gente precisa de se comunicar para se satisfazer como pessoa. É tão relevante a entender sobre as palavras, que você pode observar que todos os dias a gente se comunica com alguém. Quantas palavras você acredita que você usou essa semana? Você conversou com o esposo, com o filho, no WhatsApp, conversou no dia a dia. Quantas palavras a gente utilizou durante essa semana? No seu percurso de vida até agora. Se você tem 20 anos igual eu, se você tem... pela fé... Mas brincadeira. Se você, independente da sua idade, imagina, você já ficou um dia inteiro sem falar? Uma pessoa saudável, a não ser que ela esteja talvez passando por alguma doença que a impeça, mas num dia comum, uma pessoa saudável, ela passa um dia pelo menos sem falar? Não. Quantas milhares ou milhões ou bilhões de palavras nós já dissemos no nosso dia a dia?
Até uma pessoa que é afônica, que tem limitação na fala, ou é muda, né, no caso de não proferir palavras, ela se comunica, sim ou não? Sim, a linguagem de sinais, e com muita expressividade. Gente, a necessidade de se comunicar é tão forte na gente, que tem pessoas que quando não tem ninguém para conversar, o que ela faz? Ela conversa sozinha. Tem alguém aqui que conversa sozinho? Olha, tem pessoas que não conversam sozinho. Eu estou assim, você não conversa com você mesmo. Nossa, por que eu não falei aquilo com fulano? Não, podia ter falado isso. Por que ele falou aquilo? A gente pergunta para a gente responde. Isso aí é normal. Tem aqui que conversa sozinho. Agora, tem uns níveis um pouco mais elevados, né? Tem gente que conversa sozinha audivelmente. Não, fala aí. Você já viu gente assim? Não, tem alguém aqui? Eu sei que aqui não tem, mas costuma ter. Tem gente que conversa até dormindo. Prazer. Pois então, tem gente que conversa até dormindo. Tem alguém aqui que, além do pastor da igreja, conversa... Aí, ó, olha aí. Confessai-vos os nossos pecados, sereis perdoados. Louvado seja Deus. Gente, é tão forte a fala, as palavras, a comunicação, que às vezes a gente conversa com a gente mesmo, a gente conversa dormindo, a gente conversa sozinho. Essa conversa sozinha até é uma palavra no dicionário chamada como solilóquio. E uma vez algo que me consolou foi ver o salmista no Salmo 42, verso 5, ele também conversou sozinho, onde está escrito, onde ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Olha ele conversando com ele mesmo. Minha alma, por que estás abatido? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele mesmo responde para ele: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então, você vai ver que é algo comum, de tão forte, que são o uso das palavras no nosso dia a dia. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a comunicação é indispensável na vida. Mas muito mais do que saber que eu falo, ou muito mais que falar, é saber o que falar, quando falar e como falar. Ou seja, muito mais do que a quantidade de palavras que nós falamos, é o conteúdo que nós proferimos. E nós vamos ver o impacto que isso tem na nossa história. E se tem algo que a gente vê hoje, é uma sociedade onde as pessoas não têm, como uma linguagem muito conhecida por nós, não tem papa na língua. E hoje, com o meio de comunicação, com as redes sociais, as teclas falam que o coração está cheio. E ali a gente vê uma postagem, a gente comenta, a gente fala tantas coisas, tantas asneiras. Uma sociedade que é imatura na forma de falar. E nós, quantas vezes, já falamos de formas precipitadas, quantas vezes usamos palavras mal colocadas, palavras insensatas, que criaram muitas vezes abismos nos relacionamentos. Talvez você está aqui, você está acompanhando a gente pela internet, você pode trazer à sua memória talvez uma amizade que se desfez, por mau uso das palavras, um atrito que está sendo vivenciado na sua família, por causa de palavras agressivas que foram proferidas. Quantos abismos e não pontes foram criados nos nossos relacionamentos por causa do mau uso de palavras. Uma vez eu estava lendo uma pesquisa que eu fiquei pensativo sobre ela e faz muito sentido. E 60%, quanto que eu falei? Quanto que eu falei? Qual é a porcentagem? 60%, mais da metade dos problemas familiares e corporativos que a gente enfrenta na nossa vida é por má comunicação ou por falta de comunicação. Olha só, mais da metade dos problemas que eu enfrento no casamento, o que essa pesquisa está dizendo, que eu enfrento no meu relacionamento com os meus filhos, no ambiente familiar, no relacionamento com os pais, mais da metade dos problemas que eu enfrento na empresa, com os funcionários, com os cooperadores, está ligado ou à falta de comunicação ou à má comunicação. Faz sentido, gente? Olha como que a gente precisa entender sobre isso à luz da palavra de Deus, porque isso pode nos colocar numa vida de felicidade, de abundância ou não. Um ativo gratuito, que faz parte da nossa essência, que a gente usa todos os dias, quando a gente está podendo, saudavelmente falando. E às vezes, pelo mau uso, a gente vive um ambiente familiar completamente tumultuado, infeliz.
um ambiente familiar cheio de desgaste emocional, onde o marido não quer voltar para o ambiente familiar, porque a mulher está como aquela goteira, como diz Provérbios, né, que cai do telhado o tempo todo da cabeça dele, não quer nem voltar para casa, porque não é uma mulher sábia. Da mesma forma, o marido não trata com valor, sendo que pelas palavras a gente pode mudar e muito os nossos relacionamentos e o ambiente onde nós frequentamos. Então, 60% dos problemas familiares, pare para pensar, que você enfrenta. Eu falei isso com a minha mãe. Meu filho falou aquilo comigo. Eu falei isso com meu esposo ontem. Olha como é que está hoje. Hoje a gente dormiu sem conversar. Acordou naquele dia ruim o ambiente, por causa de mau uso de palavra. A gente precisa aprender isso. Entender o que a Bíblia nos diz, o que Cristo nos ensina, a Bíblia nos fala, para usarmos as palavras de forma assertiva. Quantos filhos, gente, quantas crianças carregam traumas para a história delas inteira por causa de uma palavra que o pai falou? Não esquece, uma palavra forte que falou. Eu estava compartilhando nesse final de semana, meu sogro, família, falando sobre a questão de que às vezes a criança, quando aprende a falar, né, e vai falando, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, mãe, mãe. As mães aqui, é verdade isso mesmo? Quando aprende a falar mãe, chama a mãe, ou aprende a falar pai, 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 vai falando toda hora. Teve uma mãe que falou assim, menina, pelo amor de Deus, me chama de qualquer coisa, mas não me chama de mãe, não aguento mais ouvir falar. E aí a gente compartilhando sobre isso, e aí meu sogro até compartilhou de uma história que o menino ficava falando, pai, 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 pai. E o pai, fortemente assim, falou assim, para de me chamar de pai. Não aguento mais de tanto que você fala. O menino criou um impacto emocional que ele contando esse fato que aconteceu na infância, até hoje ele lembra com detalhes, com clareza do ambiente, o que tinha no ambiente. Porque as crenças elas são afixadas na nossa mente quando são por palavras repetidas muitas vezes, ou palavras com forte impacto emocional. Então, quando fala com aquele grito forte, aquilo gera um trauma. E ele ficou meses sem conseguir chamar o pai de pai, por causa daquele susto que ele tomou, por causa de uma reação, de uma fala do pai em relação a ele. Então, muitas crianças hoje, elas vão ter um futuro desafiador por causa de palavras liberadas, principalmente em momentos de raiva. Então a gente precisa entender que o uso desse ativo gratuito, se eu posso chamar assim, a palavra, tão usada para a gente normalmente, a gente pode usá-la favoravelmente ou pode acabar com a nossa história, com a nossa família, com o nosso futuro. Esse texto que a gente leu, ele fala princípios muito relevantes. Eu estava lendo Provérbios 16, gente, existem centenas de textos falando sobre o uso da língua e o uso da palavra na Bíblia. Como usá-la de forma assertiva. Centenas. Fica uma tarefa de casa para você e eu lermos Tiago 3 essa semana. Lê Tiago capítulo 3. Você vai ver ele falando sobre o poder da língua. Eu estava lendo Provérbios 16, verso de número 23. Ele diz que o coração, uma pessoa sábia, ela é mestre da sua boca. Então, uma pessoa que tem um coração, uma pessoa que de fato ela carrega sabedoria na vida, ela transborda palavras de sabedoria. O sábio, ele é mestre da sua boca. O mestre é quem? O mestre é aquele que tem uma habilidade extraordinária naquilo que faz. Então, se a pessoa de fato ela é sábia, uma sabedoria à luz da palavra de Deus, a sua boca vai revelar isso. Outro texto, Provérbios 14:3 diz assim, os sábios conservam pelos próprios lábios, eles se conservam, eles mantêm as suas emoções blindadas pela forma como eles falam. Então, com base em Mateus capítulo 12 e Provérbios 18:21, que são os dois textos dessa noite, eu quero compartilhar com vocês alguns rápidos pilares aqui, para a gente afixar e lembrar deles, todo dia, porque a gente já acorda falando, todos os dias, lembre disso. O primeiro deles, se você quiser anotar, anote aí, as suas palavras revelam o seu coração. Anote isso, diga comigo, as minhas palavras revelam o meu coração. Vamos dizer mais uma vez todos juntos, 1, 2, 3 e...
as minhas palavras revelam o meu coração. O texto é muito claro, diz que a árvore boa dá fruto bom, e a árvore má dá fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Está escrito aí, Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Por quê? A árvore e o fruto é um conjunto só. A árvore e o fruto é um conjunto só. Como assim? Você acredita que há alguma possibilidade de eu pegar uma maçã e falar para você assim, arranquei de um pé de limão? Vai fazer algum sentido? Você acredita nisso? Há alguma possibilidade? Há alguma possibilidade, gente? Sim ou não? Não, nenhuma. Se eu ranquei limão, o pé de limão. Se eu ranquei maçã, o pé de... Não há nenhuma possibilidade, porque é um conjunto só. A árvore boa não tem como ela produzir outra coisa. A árvore e o fruto é uma coisa só. Por isso que Jesus fala que a boca fala o que está cheio, o coração. Ou seja, a sua boca, a minha boca, é o outdoor do nosso coração. Ela põe para fora o que está dentro da gente, é o que Jesus está falando. A boca fala o que está cheio, o coração. A boca profere o que há no coração. A sua boca, ela vai falar o que o seu coração vai ensiná-la a dizer. Então você quer conhecer a essência, preste atenção, você quer conhecer o caráter da pessoa que você convive, você quer conhecer um pouco do coração da pessoa que você convive, ou conhecer até mesmo o seu próprio coração, preste atenção naquilo que ela fala. Preste atenção nas palavras que ela profere. Se ela é uma pessoa que está falando mal de uma outra pessoa, o coração dela denuncia que ela é o quê? Qual que é o caráter dessa pessoa? Mal. Uma pessoa fofoqueira. Sim ou não? Eu estou falando mal de uma outra pessoa, estou contando um casinho para o que o coração dela está revelando que ela é? Uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa má. Não tem como peguei limão do pé de laranja. A árvore e o fruto é uma coisa só. Se eu estou reclamando o tempo todo, é porque eu tenho um coração ingrato. Se eu estou murmurando, reclamo do meu patrão, reclamo do presidente, reclamo do pastor, reclamo da minha mãe, reclamo da esposa, coração ingrato. A sua boca é o outdoor do seu coração. Aquilo que você fala revela quem você é. Aquilo que você fala põe para fora o seu caráter. A minha fala revela o meu caráter. Raça de víboras, disse Jesus. Como vocês podem ser, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala o que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O tesouro tem coisa boa, vai sair para fora coisa boa. Se está saindo coisa ruim, não é um tesouro bom. O homem mau, Jesus disse, Mateus 12:35, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se uma pessoa tem linguajar obsceno, palavrão, linguajar obsceno o tempo todo, coração promíscuo, não sou eu que estou falando não, gente. O próprio Cristo nos fala isso. Por isso que a gente precisa ser inteligente e entender esse princípio como um pilar para reger o nosso dia. E entender que quando eu estiver falando no dia a dia, preste atenção, a comunicação é o que você faz como um hábito, é natural, é intrínseco. Você nem percebe, mas você precisa entender esses pilares. Então quando você está falando, você está conversando lá informalmente no seu ambiente de trabalho, você está conversando na mesa do almoço, você está conversando com alguém, enfim, no seu bate-papo inteiro. Por exemplo, uma pessoa que está falando mal da outra, ela está falando mais sobre ela do que sobre a outra. Preste atenção. Uma pessoa que está criticando a outra, ela está revelando mais sobre ela do que sobre a outra. Porque o que ela fala sobre a outra pode ser verdade ou não, mas o que ela está pondo para fora revela o coração dela. Às vezes a gente não entende por que a gente não cresce muitas vezes no ambiente de trabalho. Por causa de conversinha que a gente está tendo lá, está revelando o seu coração. Faz sentido, gente? Está dando para entender? Amém ou não amém? A gente precisa entender antes de falar. Por isso que a gente precisa falar, ouvir mais, como diz o próprio Tiago, capítulo 1, verso 23, se me falha a memória.
Esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando eu falo, eu estou revelando de fato como está o meu coração. Uma pessoa que mente: vou mentir para o meu patrão, vou mentir o horário que eu cheguei, vou mentir para minha mãe quem que eu estou indo ou para onde eu estou indo, vou mentir para o meu esposo onde eu estou, onde eu fui, o que eu fiz. O seu coração tem uma paternidade que o governa. Quem é o pai da mentira? Então, quando eu profiro mentiras, eu revelo a essência do coração. Por isso, quer conhecer o seu próprio coração? Começa a avaliar o tipo de palavra que você tem proferido e o tipo de comentário que você tem escrito também nas redes sociais, porque as teclas revelam o nosso coração na atualidade. A gente não está falando, mas está falando. Entendeu? E aí eu li uma frase de Thomas Watson que me marcou muito. Será que genuinamente uma pessoa tem... A minha pergunta é, uma pessoa que está lá, conversinha no grupo de WhatsApp, falando coisas promíscuas, a pessoa que está reclamando, a pessoa que está criticando a outra, a pessoa que está não sei o quê. A minha pergunta é, será que Cristo está no coração dessa pessoa? Sendo que a boca fala o que está cheio o coração. Tem uma frase de Thomas Watson que me marca muito, que diz assim: como Cristo pode estar no coração quando o diabo tomou posse da língua? Como que Cristo pode estar no coração de uma pessoa se quem domina a sua língua é o diabo? Jesus falou: a boca fala o que está cheio. Ela transborda o que você tem no coração. Ela põe para fora o seu caráter. Ela é um outdoor da nossa alma. Como Cristo pode estar? Da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Você vai no mar, sempre água salgada. Então, pelas suas palavras você revela quem você é. Pelas suas palavras você revela o seu caráter. Eu queria convidar você, eu vou encerrar daqui em poucos minutos, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica que uma vez me veio à mente aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos por 30 segundos. Feche seus olhos por 30 segundos. Fechou? Olha lá, hein? Tem que fechar. Pode abrir. Que instrumento que eu toquei? Instrumento? Bateria. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Porque o som que emitiu revelou o que era. Revelou o que de fato carrega na sua identidade. Thomas Brooks diz assim, conhecemos os metais pelos sons que produzem e os homens por aquilo que eles fazem. Você identifica o instrumento pelo som que ele emite. E a gente identifica o coração, o nosso coração e o coração de uma pessoa pelas palavras que ela profere, pelo som que ela emite. Porque a boca fala o que está cheio o nosso coração. E o que a gente tem falado no dia a dia? Que palavras que você tem dito com o seu cônjuge? São palavras de ânimo? São palavras de murmuração? Ou são palavras de ingratidão da sua casa? Você tem falado para as pessoas sempre palavras de menosprezo ou palavras de elogio? Que palavras você tem dirigido ao seu líder, à sua mãe, aos seus amigos? Qual é o nível de palavras? Porque se Cristo está no teu coração, no meu coração, não tem como a gente transbordar outra coisa que não sejam palavras cheias de graça, cheias de amor. Sabe qual que é o problema? As pessoas hoje, elas entregam palavra de acordo com o nível de emoção que elas estão vivendo. Se ela está impaciente, se ela está no grito, se ela está lá, se está nos berros, ela para de oxigenar o cérebro e começa a proferir palavras de raiva. As palavras dela são guiadas pelas emoções do momento, não pelos princípios da palavra, e não por Cristo de fato. Então anote isso aí, anote isso. As palavras que falamos revelam a essência de quem somos. Vamos dizer juntos? As palavras que falamos revelam a essência de quem somos. Se você ler Provérbios 6, verso 16 a 19, diz assim, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então tem 6 coisas que o Provérbios aqui, Salomão diz que Deus odeia. Deus odeia. E a 7ª então ele assim, abomina. Provérbios 6, 16 a 19. Olhos altivos o Senhor odeia.
língua mentirosa, o Senhor odeia. Mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, o Senhor odeia. E a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. Das 7 coisas que o Senhor odeia e abomina, 3 das 7, 3 delas está relacionada à forma como eu falo. Está relacionada àquilo que eu digo no meu dia a dia. Gente, pelas palavras dos espias, eles deixaram de tomar posse da terra prometida. 12 espias foram ver a terra, 10 deles tiveram palavras negativas, de incredulidade, não entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb falaram: eia, vamos, por causa daquilo que eles falaram, que revelaram o coração cheio de fé. Eles desfrutaram da promessa de Deus. Olha o impacto das palavras. Então aquilo que eu falo revela se o meu coração é cheio de fé diante de um problema, diante dos desafios do ano, ou não. O segundo princípio, para a gente caminhar para o encerramento, é que as palavras, elas têm poder sobre pessoas e situações. Eu e você precisamos entender isso. O que eu falo, as palavras que eu emito, não são frases soltas ao ar. Palavras não são simplesmente palavras. Palavras têm poder. E poder tão forte que Provérbios 18, 21 nos diz que vida ou morte, poder de trazer vida ou morte, estão na língua. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então a maneira como eu falo tem poder sobre pessoas, tem poder sobre situações. Eu posso animar pessoas, eu posso destruir pessoas através da forma como eu falo. Eu posso atrair bênçãos sobre ambientes, sobre situações, ou maldição pela forma como eu falo. Tantos casais que não entendem, gente, não só fere as emoções da pessoa, como no reino espiritual é regido por palavras. Tantos casais não entendem isso e soltam palavras que atraem maldição para o casamento. A pessoa está no momento de afã, de discussão, aflorada as emoções, e de repente, insabiamente, sem sabedoria, diz: eu quero me separar, eu vou divorciar, eu vou abandonar. Palavras têm poder. Você está liberando isso como legalidade no reino espiritual para que se realize na sua casa. E não importa se a palavra, não, mas não falei sério, não importa. Palavras têm poder. Tanto que o mundo foi criado pelo quê? Haja luz, haja separação entre águas e águas. Deus podia ter criado o mundo de várias formas, decidiu fazer o uso da palavra para nos mostrar que as palavras têm poder. Vida e morte estão no poder da língua. Aquilo que a gente fala vai ganhando força no reino espiritual, vai impactando o presente das pessoas, vai influenciando o futuro das pessoas. As palavras, elas têm impacto no presente, nas nossas emoções. Imagina você chegando no ambiente de trabalho amanhã. Você chega lá amanhã, o gerente fala assim: passa aqui na minha sala. Aí você chega lá na sala e fala assim: a partir de hoje, vou aumentar seu salário, aí você vai ganhar mais 5 mil no seu salário, aí no seu prolabore aí. Quem recebe isso aí, gente? Quem recebe? 5 mil a mais. Você não precisa nem de ter o dinheiro na conta, você nem ainda vai dar passar um mês, você já sai de lá o quê? Feliz demais, só a palavra, você nem viu o dinheiro, você não viu nada, só a palavra. Aí se você chegar lá, o camarada falou assim: a partir de hoje você não faz parte mais do quadro de funcionários dessa empresa. Você não assinou, você ainda não trouxe carteira, você ainda não desfez de nada lá, mas a palavra te joga para baixo. Olha o poder das palavras. A gente tem que aproveitar isso para usar, gente, no dia a dia, no nosso casamento, no ambiente da nossa família. O que você está falando para os seus filhos? Diga comigo: comportamento reforçado é repetido. Guarde esse segredo: comportamento reforçado é repetido. Quem é casado aqui? Isso, todo mundo que é casado. Quem não é casado também, entenda isso. Por exemplo, o marido está lá lavando a vasilha. Ele faz muito esporadicamente ou quase nunca. Aí a mulher, tola, ela passa, vê o marido lavando a vasilha e fala assim: não fez mais do que a sua obrigação, né, ser infeliz? Perdeu a oportunidade.
Usou a palavra de forma sábia, gente? Não. Aí o cara vai e fica indignado. Também vou lavar mais, né? Aí quebra tudo, bravo. Agora, se você entende o princípio de que comportamento reforçado é repetido, você passa e fala assim: nossa, esse marido é extraordinário mesmo. Você sempre me surpreende. Obrigado, meu amor. Vai lá e dá um beijo nele. O que você acha que a probabilidade vai ser maior ou menor de nas próximas vasilhas ele estar lá lavando? Muito maior. Porque comportamento reforçado é repetido. Esses dias eu arrumei lá o escritório para a Lu fazer os atendimentos. Ela estava terminando de fazer um negócio, eu arrumei, ajeitei, liguei tudo. Ela foi lá e reforçou o comportamento. Eu já até sei disso. Ela falou: nossa, meu amor, que bom, você não sabe o quanto que isso... E falou um monte de coisa para mim, me elogiou e tal. Aí agora, todo dia, eu monto o escritório para ela. E faço com maior alegria e prazer. Porque eu estou ajudando. Ela entende o princípio da palavra. Comportamento reforçado. Então, reforçar o comportamento que a pessoa faz, validar aquilo que ela fez positivamente. Olha, o uso da palavra pode tornar um ambiente top de linha. Eu estava até falando no culto aqui, o pastor Tiago sempre filma lá, a Tayane sempre filma, a Tayane é inteligente. O pastor Tiago lá lavando a vasilha, tá? Olha que marido, gente, põe até na rede social, patrocina para chegar no Facebook, coloca no YouTube, olha que marido extraordinário. Agora o pastor Tiago falou: agora vou lavar até a roupa. Começou a lavar a roupa e começou a lavar, pronto. Entendeu? O comportamento é reforçado. Deu certo, deu? Está dando certo. Agora eu vou fazer comida. Agora... Mas é isso, gente. Elogiar. Em vez de criticar, fazer o uso da palavra para tornar um ambiente feliz, harmonioso. Depende de algo que está aí 0800 aqui, ó. Pode mudar o ambiente. Quando você senta para tomar o café, quando você levanta pela manhã, as primeiras palavras que você diz para o seu filho no dia a dia. Algo tão, aparentemente tão comum, mas tão transformador nas emoções, nos ambientes que a gente está e no reino espiritual. Quantas vezes pais não entendem esse princípio e falam tanta coisa, esse menino é um tentado. Quem é que tenta, gente? Porque Deus não tenta. Você está falando que quando o menino é levado, é porque o menino fez uma arte. Quem é que esse menino? Quem é que está levando esse menino? Você está querendo dizer? Isso é uma peste, esse menino é burro demais. Aí o menino não consegue dar certo lá na escola, é só uma mulherzinha. Aí você não entende o futuro do que aconteceu, mas por causa de uma palavra dita no presente. Talvez venha na sua mente tantas coisas aí que aconteceu na sua caminhada de família. Agora, a gente precisa entender, para eu finalizar aqui, a gente precisa entender que da mesma forma que palavras podem gerar morte, pode trazer tantos transtornos negativamente falando, palavras também podem gerar vida. Alguém coloca um revólver na sua cabeça e manda você xingar? Manda você falar mal de alguém? Manda você murmurar? Alguém? Chega assim: agora você vai ter que falar mal de fulano. É obrigado. Você é obrigado a murmurar. É você que escolhe. Por que não escolher jorrar vida? Por que não escolher elogiar? Por que não escolher declarar palavras de bênção? Por que não profetizar vida? Sybil Baxter diz uma frase assim, ó: uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Você quer ver uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Não é aquela que... Isso é um dos dons espirituais que poderia tantos outros. Interpretação, dom de cura. Tem dezenas de dons espirituais, 28 só registrados lá entre Romanos e 1 Coríntios. Isso é um dos dons espirituais, mas plenitude do Espírito tem a ver com caráter. Não é a falar em línguas, mas é aprender a dominar a língua que já tem. Então entenda que você foi chamado para abençoar. Jacó abençoou os seus filhos. Jesus bastava uma só palavra e as coisas mudavam. O mar se aquietava, o vento se aquietava, o mar emudecia. Pessoas eram curadas, mas é Jesus. Não é só o Jesus, mas os seus discípulos também. Pedro e João lá, 3 horas da tarde, na porta do templo, chega, tem um menino lá, um homem na verdade, 40 anos de idade. Ele estava lá, paralítico. Pedro e João não têm prata.
Pedro e João não tem ouro, não tem cadeira, não tem esmola, não tem nada para ajudar ali. Não põe a mão naqueles homens, mas ele tem uma palavra. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E no mesmo instante, o paralítico se colocou de pé e entrou saltando dentro da igreja. Sem ele colocar a mão, porque há poder nas nossas palavras. Poder para animar, poder para aconselhar, poder para trazer vida. O profeta olha para o vale de ossos secos, ossos sequíssimos. Ou seja, nem tutano no meio dos ossos tinha. Nem cachorro comeria aquilo. Completamente improvável para qualquer uso. Mas o Espírito fala, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que o profeta tomou aquela palavra e abriu seus lábios e começou a profetizar. E aquilo que era morto recebeu vida pela declaração de uma palavra. Eu e você precisamos entender que o ambiente da nossa casa pode mudar completamente a partir do uso das palavras que eu faço no dia a dia. O relacionamento com os filhos, o relacionamento conjugal, a forma como a gente decidir adotar as nossas palavras. Porque as palavras que eu digo têm poder e impacto sobre pessoas e sobre situações. E eu encerro. Que as palavras não só revelam o meu coração, outdoor da minha alma, elas não só têm impacto sobre pessoas e situações, nas emoções, no presente, no reino espiritual, mas as palavras que eu declaro, elas influenciam no futuro que eu vou ter. As palavras, diga comigo, as palavras que eu declaro, influenciam o futuro que eu vou ter. Jesus disse, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pelas palavras você será justificado, pela palavra será condenado. Está falando do futuro, do impacto daquilo que eu digo no presente, o quanto que isso vai reverberar no meu futuro, até mesmo na minha eternidade. Provérbios 10:11 diz assim, a boca do justo é fonte de vida. A fonte é o quê? A fonte, ela é algo que impulsiona para frente aquilo que ela tem na essência dela. Ou seja, joga para frente, está falando do futuro. O futuro que eu vou ter, o ano de 2021 que eu vou ter, está muito, mas muito atrelado como que vai ser esse ano aquilo que eu falo. A forma como eu uso as minhas palavras diante do ano que eu vou ter. É tão forte, que o ladrão na cruz, destinado à condenação eterna, muda o trajeto da sua eternidade pelo uso assertivo da palavra. Em vez de ficar murmurando igual os dois ladrões, pendurado um do lado de Jesus, o outro do outro. Um ficava criticando, faz aí a gente descer. Né? Aí o outro fala, rapaz, nós estamos aqui porque a gente merece, agora ele não. Jesus chega por causa da postura de palavra dele. Dá um destino à eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A forma que aquele homem falou influenciou o destino eterno dele. Romanos 10:9 diz assim, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Pelas nossas palavras nós seremos condenados e pelas nossas palavras nós seremos justificados. Olha o impacto. A palavra revela o meu coração. Então lembre disso. Toda vez que você for falar algo, você está falando mais sobre você do que sobre o algo que você está dizendo, ou sobre a pessoa que você está dizendo. As suas palavras, elas têm poder de vida e morte no presente, sobre pessoas e sobre situações do presente. E as palavras que você declara, elas impactam o futuro que você terá. Pelas nossas palavras nós seremos condenados, pelas nossas palavras nós seremos justificados. E eu faço a última pergunta. Se Jesus voltasse hoje, porque nós teremos que prestar juízo, né, no dia do juízo, prestar conta de cada palavra que a gente diz. Se Jesus voltasse hoje e lhe julgasse, ou lhe decretasse a sua vida eterna, baseada na forma como você falou nesses últimos dias, nessa semana, a forma como você falou com sua mãe, a forma como você falou com seu esposo ou esposa,
na forma como você falou com seus amigos da faculdade, no uso das suas palavras, no WhatsApp, na rede social. Se Jesus tivesse que decretar, porque aqui está falando, pelas nossas palavras seremos condenados ou justificados. Se Jesus voltasse hoje e lhe julgasse, ou decretasse a sua vida eterna, com base nas palavras que você usou nessa semana, nos relacionamentos, onde você acredita que você estaria passando a eternidade? Ao lado de Cristo ou não? Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Simples palavras pode mudar o seu ano de 2021. E eu quero declarar que Deus vai levantar-nos, vai levantar a mim e a você como profetas dessa geração. Talvez a nossa oração é como do profeta Isaías: eu sou uma pessoa de lábio impuro, pastor, e habito num povo de impuros lábios. Mas eu quero declarar que o Senhor vai tirar como uma brasa viva do altar dele e tocar nos nossos lábios, e lábios impuros, receba, lábios impuros se tornarão lábios de profeta do Senhor. Da sua boca vai jorrar vida, da sua boca vai jorrar reconciliação, da sua boca vai jorrar perdão, da sua boca vai jorrar transformação, cura. Eu quero declarar, pessoas vão ser curadas fisicamente. Se você crê, recebe. Eu creio no poder das palavras que movem o reino espiritual. Em nome de Jesus, pessoas vão ser curadas fisicamente, como aconteceu com Pedro e João e tantos outros discípulos de Jesus, através da sua vida, através daquilo que você declarar. Você vai orar para pessoas e pessoas serão curadas. Eu quero declarar que pessoas doentes emocionalmente falando, pessoas que talvez estão trancafiadas dentro do quarto, desanimadas de viver, vão receber vida. O sopro da vida vai fluir através da sua boca, porque Deus vai te dar conselhos de sabedoria, Deus vai te dar palavras de bênção. Eu quero declarar que o seu ambiente, o seu casamento, o seu ambiente familiar vai elevar o nível de satisfação extraordinário desse ano de 2021. E sabe quem Deus vai usar como fonte de vida? A sua boca, os seus lábios. Você vai se posicionar dentro da sua casa como aquele que profere vida, como aquele que profere a bênção de Deus sobre a sua casa, e lá o Senhor vai fazer o extraordinário para a glória do nome dele. Então, se você crer no poder, no impacto que uma palavra tem, eu quero chamar o ministério de louvor para vir aqui. Eu quero convidar você a fazer 2 orações. A primeira delas é você e eu falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, coisas que eu falei, palavras rancorosas, palavras ferinas, palavras que machucaram, palavras que trouxeram, ó Deus, talvez impactos negativos emocionalmente falando nos meus relacionamentos. Me perdoa. Me perdoa por palavras frívolas, me perdoa por palavras, ó Deus, que não edificaram, palavras promíscuas. Toque nos meus lábios. Eu quero convidar nesse primeiro momento, o louvor vai cantar, nós vamos encerrar em poucos minutos, mas eu quero convidar você a usar esse ativo tão tremendo, tão poderoso, tão espiritualmente impactante na nossa vida, para fazer uso dele agora, confessar diante do Senhor: me perdoa, santifica os meus lábios, toca nos meus lábios, muda o meu linguajar, me faz, ó Deus, proferir perdão, proferir amor, proferir paz, proferir aquilo que só o Senhor tem, porque o meu coração é regido por Ti. Então eu vou proferir palavras de bênção. Então peça perdão por qualquer palavra que você proferiu. E se talvez tem alguém aqui nesse ambiente e você proferiu palavras que feriram ela, é uma oportunidade, querido, do Espírito Santo. Você que está em casa também é uma oportunidade do Espírito para você dizer: me perdoa, eu quero dizer que eu te amo, eu quero dizer que você tem valor na minha vida, eu quero dizer que você é importante para mim. Você pode fazer isso, não tem problema. Pelo contrário, use esse momento em que o Espírito de Deus criou e te conectou aqui. Não foi por acaso, foi para que restaurasse a aliança, restaurasse a comunhão, restaurasse a amizade. Então faça isso agora, peça perdão. Nós vamos louvar o Senhor, você vai pedir perdão, pedir o Senhor para tocar nos seus lábios, para o Senhor mudar aí as suas falas,
há coisas que nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos. Então fale agora com o Senhor. E logo agora, em poucos minutos, logo depois desse momento, nós vamos nós vamos fazer uso da palavra para profetizar a vida no ano de 2021. Nós vamos fazer o uso da palavra para declarar um ambiente familiar como a gente nunca viveu. Nós vamos fazer o uso da palavra para profetizar bênçãos dos céus sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente. Pode louvar o Senhor, pode louvar o Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Dois textos que eu quero destacar